Bom, esse vídeo aqui, ele, como dá pra ver, né, imagina aqui pela tela, ele é sobre RPG, né? Eu não vou mais falar Dungeons and Dragons para diferenciar, porque vai que tem uma pessoa que joga esse negócio que chama de Dungeons and Dragons hoje em dia, que desde a quarta edição não é mais Dungeons and Dragons, tá? Não vou discutir isso, não é mais. É um jogo aí, tá mais para jogo de videogame do que para RPG, e agora com essa bagunça aí de orcs ser só uma casca, esse monte de caca que inventaram aí, tá mais que nunca não é Dungeons and Dragons mais. Então eu vou abordar principalmente aqui, né, só vamos ver aqui, ó, esse é o logo, tá, do jogo, Advanced Dungeons and Dragons, tá bom? Esse aqui é o The Crusades, é o livro que eu vou abordar primeiramente. Mas então eu vou sempre falar aqui AD&D, segunda edição. É assim, hoje em dia, né, esse Dungeons and Dragons que está aí, a parte boa dele é a arte, está cada vez melhor, assim, ainda tem arte que eu não considero boa, mas as capas absurdas desde que saiu esse quinta edição, tá no 5,5 se eu não me engano, não acompanho muito. Não, as capas do quinta edição muito boas, a arte fantástica, e aí fica só nisso. E assim, a arte é importante, tá? Porque assim, eu entrei no AD&D e a arte era boa no AD&D, mas nem sempre foi assim. Então, recapitulando ligeiramente como surgiu Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons é o primeiro jogo de RPG até onde eu sei, tá? Role Playing Games, que são jogos onde você assume o papel de um personagem. Não é teatro, embora o pessoal de Storyteller queira que pareça teatro, então enfim, varia muito, tá? Mas basicamente não é, ele é mais baseado em jogos de estratégia, que os estadunidenses jogavam bastante, né? Ele surgiu nesse meio. Ele basicamente surgiu com Dave Arneson. O Dave Arneson reza a lenda aí, eu vi em várias fontes, né? Não tem muito o que duvidar, mas o Dave Arneson ele era o juiz, né, de um dos jogos. Então o juiz é o que o Dungeon Master é, ou o narrador, né, ou o mestre, depende do jogo, mas enfim, ele era o juiz desse jogo de estratégia, se eu não me engano, com regras de chainmail, que era o nome do jogo, tá, mas eu tô indo muito além que eu não vou decorar nunca. E chegou um ponto em que os jogadores estavam jogando esse jogo de estratégia, fizeram um cerco a um castelo, alguma coisa assim, e no fim da sessão, tal, não sei se estava difícil, alguma coisa assim, os jogadores falaram alguma coisa, se eu pudesse invadir pelo esgoto desse castelo, pela masmorra, a gente ia dominar isso muito mais fácil, não sei o que lá. Eles iniciaram alguma discussão desse tipo, tá? Estou falando, pode estar ligeiramente errado, mas o que eu li era assim. E aí o Dave Arneson falou, tá bom então na próxima sessão de jogo vocês vão entrar. E assim surgiu, porque o jogo de estratégia ele é um pouco mais engessado, né? Você controla as unidades e tal. E aí ele bolou a dungeon e os jogadores entraram, né, pela masmorra do castelo e tal. E essa é a origem, porque basicamente é isso. No começo do RPG, os jogadores jogavam com aventureiros, é um termo muito comum. Hoje em dia é muito usado herói, né? Enfim, vou entrar nisso. Aventureiros, e você interpretava um aventureiro que ele tinha alguma especialização, normalmente ele fazia alguma coisa em que ele era bom. Isso diferenciava mais ou menos um jogador do outro, mas não necessariamente. Se quisesse todo mundo jogar com guerreiro usando armadura, todo mundo usava. Podia ficar mais difícil o jogo, mas dava para usar. E aí esse narrador, né, esse Dungeon Master, o antigo juiz dos jogos de estratégia, ele assume o papel de todos os outros, né, chamados Non-Player Characters, NPCs. Se você ouviu alguma besteira do tipo do TikTok, ele é oriundo de NPCs de videogame, que é oriundo dos NPCs de jogos de RPG. O termo começa lá em Non-Player Characters. Então os jogadores jogavam com os PCs, os Player Characters, e o narrador
controlava todos os NPCs, não player characters. Por aqui, quando traduziu pela primeira vez, né, a Abril traduziu aqui no Brasil o jogo, ele chamou de personagens jogadores PJs e personagens do mestre, PDMs, que não é uma tradução literal. Ela pegou mais ou menos, mas depois, hoje em dia, eu acho que, eu não sei como que está a tradução das novas edições, mas acho que devido à proliferação de jogos eletrônicos de RPG, né, o NPC ficou mais famoso que PDMs, então a tradução da Abril acho que não pegou tanto assim. Na época tinha até gente que discutia, né, tinha a antiga revista Dragão Brasil, que era uma revista voltada para RPG, que saiu ali na década de 90 aqui no Brasil, e tinha muitas discussões lá, matérias, e tinha uma discussão sobre alguns mestres, desse nome PDM ser mais apropriado para alguns mestres que se importam tanto com os NPCs que parecem que são personagens do mestre. Pode acontecer, se você narra, mestra algum jogo, pode ser que você tenha seu predileto. Já tive os meus, vamos dizer que Pierre Geron, renomeado para Pierre Jerome, para não ficar o plágio do personagem de Forgotten Realms, né, o cenário de campanha do Ed Greenwood, era um deles, mas assim, ninguém nunca desafiou ele nem nada, ele era muito gente boa para alguém querer matar ele, então. Mas por exemplo, Nottingham era um dos meus personagens prediletos de PDM, e aí meus jogadores vão reclamar, vão falar, puxar um saco mesmo dele e tal. Mas ele também, embora fosse um elfo arrogante, ele nunca entrou em conflito direto, que eu me lembre, com personagens jogadores. Se eu não me... talvez um ataque de Gorum, que era o orc do meu irmão, eu acho que não, acho que nem isso. Não teve nada muito direto, tá? Eu tentei sempre ser imparcial, é muito importante o narrador ser imparcial. Posso ser deslizado de vez em quando, ainda mais quando eu era moleque, mais sujeito aos rage bursts, né? Quando o jogador me irritava muito. Em um desses rage bursts eu expulsei o jogador do meu irmão do meu mundo, né? Chega, nossa, que cara chato, para. O meu irmão tinha um talento para criar personagens chatos. Em GURPS ele também criou o Tigre. Era um super-herói, um dos piores super-heróis que eu já vi, muito chato, muito chato. Nesse meu cenário ele criou o Dost, que era uma cópia do nome de Forgotten Realms também. Era um meio elfo muito irritante. O cenário dele era repleto de NPCs muito irritantes, né? Mas enfim, ele ainda assim foi provavelmente o melhor ali, narrador que eu joguei, tá? Dá pra pensar, melhor uma coisa aqui, outra lá, meu irmão do meio é melhor em outras coisas, mas enfim, ele tecia ali as tramas mais envolventes, né? Mesmo tendo esses personagens irritantes. No começo a campanha dele era uma montanha de prêmios, né? Mas sempre com alguma coisa muito interessante de fantasia. Só completando a história inicial do Dungeons & Dragons, o Dave Arneson fez isso, e aí isso se espalhou pela comunidade de jogadores de jogos de estratégias, nas fanzines, alguma coisa do tipo que existia por lá, até Gary Gygax ler isso, ficar interessado e marcar com o Arneson de jogar alguma coisa assim, e os dois se juntaram e criaram Dungeons & Dragons. O jogo era um jogo, né, baseado, ele nem tinha regra própria, ele tinha a regra do jogo de estratégia, tinha e-mail, mas tinha já o que eles planejavam. Então você podia jogar com um Magic User, que era um mago, um Fighter, começou minha lâmpada do caos, um Rogue, né, que seria alguém furtivo, um ladrão, Priest, e alguns semi-humanos baseados em Tolkien, né, praticamente, Dwarves, Tolkien e lendas, né, não é pra falar. Hobbit, com certeza, Tolkien, então eles tiveram que usar Halfling, e aí não é muito baseado em lendas, até onde eu sei, então é cópia tanto que foi o Tolkien que foi para cima da TSR depois, eu acho, isso não me engano. Então eles chamaram a empresa de TSR, era bem rudimentar, e aí é o que eu falo que nem sempre foi assim, a arte era horrível, na minha opinião, né? Os desenhos são melhores do que eu quando eu comecei, né?
Hoje eu acho que eu sou ligeiramente melhor que aqueles desenhistas lá em algumas coisas, tá? Talvez eles tinham coisa, ainda assim, eu não sou bom, né? Ainda assim eles devem ter uma ou outra coisa melhor do que eu, assim, alguns pontos, detalhe, alguma coisa assim, mas no geral eu acho minha arte melhor que a deles. Eu achava muito ruim mesmo, mas assim, ainda era arte, tá? Não era nada bizarro, não, era assim, depende da sua opinião, né? Mas eu achava muito ruim, é só conferir, você procurar na internet Dungeons and Dragons Original, né? Ou D&D Original Dungeons and Dragons, procurar arte, você vai ver que era uma arte muito rudimentar, era até um pouco, tem gente que adora, tá? Que é old school, tá? Acha essas besteiras, mas pra mim era até meio quebra-clima, assim, quando eu olhava esses livros, porque eu fui atraído pelo Adventures of Dungeons and Dragons segunda edição. Então, depois desse Dungeons and Dragons, o Gary Gygax dá um golpe no Dave Arneson, né? Não um golpe completo, mas ele cria o Advanced Dungeons and Dragons e passa a não pagar mais royalties. Eles já tinham separado já por divergências, o Dave Arneson saiu da TSR. E aí, para não pagar os royalties do que viesse depois, ele criou o Advanced Dungeons and Dragons, que é um outro jogo, mas é Dungeons and Dragons ainda. E ele, assim, não foi um golpe completo porque ele manteve uma linha de Dungeons and Dragons ainda funcionando, que depois surgiram alguns cenários, uns mundos como Mystara para essa linha de produtos, que ficou na ideia dele uma linha introdutória para as pessoas conhecerem com regras mais simples e depois irem para Dungeons and Dragons. E eu, se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso, não tenho certeza absoluta, mas os royalties dessa linha aí ainda eram pagos por Dave Arneson. Eu não conheci nada dessa época. Na época eu conheci depois, né? Eu não jogava ainda. Eu comecei a jogar em Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, que está aí, né? Esse 2ND aí. E aí foi um golpe da TSR no Gary Gygax. Praticamente puxaram o tapete dele e, de dono da empresa, ele foi chutado para fora da empresa. Eu não sei como que ele conseguiu essa proeza aí, não sei, eu não pesquisei a fundo, mas foi triste. Acho que foi, ele estava falindo a empresa, eu acho, e aí acabou adquirindo dívidas, alguma coisa assim, e aí acabou perdendo o controle da empresa de algum jeito. Deve ter pedido algum empréstimo, passado o controle para não sei quem, esperando que reerguesse, alguma coisa desse tipo, né? Antes de virar a segunda edição, ele ainda lançou o famoso desenho Dungeons and Dragons, cartoon dos anos 80. O Gygax estava por trás disso, foi ele que negociou com a ABC, acho que no começo, tá? E por aqui ficou conhecido como Caverna do Dragão, que teve 3 temporadas, foi cancelado, né, por problemas autorais. Eu já não sei se era por causa desse negócio de passar para segunda edição, não sei, tá? Mas terminou a terceira temporada sem final, tinha só o esboço do último episódio para fechar aquela temporada e não foi fechada, que chama Requiem, se escreve Requiem, com o roteiro do Michael Reeves. Tem gente que contesta isso aí, mas o Michael Reeves, acho que ele faleceu, se não me engano, na pandemia, mas ele deu algumas entrevistas por escrito, mostrou o script ficou disponível na internet. Eu sempre mostrava ele para as teorias da conspiração, que o pessoal falava que eles estavam no inferno, o pessoal que não conhece muito de D&D no serviço, estagiário, então eu não podia ficar calado. Certas coisas você pode falar mal do comunismo, eu até posso me segurar, mas talvez não. Mas falou besteira de Dungeons and Dragons, você vai ouvir, tá bom? Então meus estagiários ouviam, não, besteira, Requiem é o episódio final, que não é bem final. Já vou dar spoiler, aviso, coloque no mute se você não leu o Requiem. Mas o episódio final basicamente mostra que o Vingador, como já tinha hints, né, dicas, o próprio mestre dos magos falava meu filho, em alguns, na versão traduzida, mas na inglês também. Então, como é meio pode ser uma maneira de se expressar, né, meu filho, para com isso. Então não necessariamente era tido como
filho realmente, mas esse último episódio revelava isso. O Vingador era o filho amaldiçoado do Mestre dos Magos. Eu até criei um post recentemente no meu blog, adaptando tudo que eu pude ali, né, e esclarecendo os episódios com as falhas, as lacunas, esclarecendo do jeito que eu entendi. Vou deixar um link aqui no vídeo. Então eu elaborei a história do Vingador, peguei uma outra fonte que foi uma aventura que saiu de terceira edição, né, para usar, que não tem muita coisa, mas tem a capa de Mountebank que o Vingador usa, então, que não tem no desenho, então saiu da cabeça do autor da adaptação. Eu usei isso também, enfim, tentei deixar pronto para usar como cenário. Talvez até eu mesmo futuramente, quando conseguir voltar a mestrar, se conseguir usar, vou deixar o link. Eu achei que ficou interessante, não querendo me gabar, né? Mas eu achei que ficou interessante. E é claro, é puramente subjetivo, você pode achar uma merda, tá? Normalmente eu gosto do que eu faço porque eu gosto do que eu faço. A não ser que eu sou forçado a fazer alguma coisa que eu falo, nossa, aqui ficou ruim. Mas normalmente se eu faço alguma coisa que eu tô gostando, eu vou gostar, certo? Não tem humildade, não faz sentido. Então, entrando aí, Advanced Dungeons and Dragons 2ª edição. A arte aí já era muito melhor. Em primeira edição era ruim a arte, só que começaram a sair capas boas, principalmente com Jeff Easley. As capas são boas do Jeff Easley, mas não são as primeiras edições que saíram do Advanced. O jogo em si, eu achei que melhorou bastante do Dungeons pro Advanced, porque você separou raças de classes. Então, antes você podia jogar com Fighter ou com Dwarf. O Dwarf, o anão, ele era um Fighter, um guerreiro. Você podia jogar com um Halfling, né, um Hobbit, um Halfling, e ele era automaticamente meio ladrão, meio guerreiro, né? Você podia jogar com um elfo lá atrás e ele era automaticamente um mago e um guerreiro. E o Advanced de Dungeons & Dragons separou isso, então você podia jogar com um elfo que era só guerreiro. Se não me engano, eu não li o suficiente, mas eu acho que já era assim. E separou classe de raça, né? Então achei legal isso, e é um passo muito importante. O Gary Gygax teve um cuidado de tentar explicar tudo, embora ele mesmo confessasse que ele não usava boa parte das regras. Ele achou importante explicar e descrever regras para os outros, mas ele mesmo não usava muito, tá? Não lembro a fonte, não vou citar fontes, mas eu li isso por aí. E só que foi da cabeça dele, então é um caos, cara, é um caos. A D&D continua um caos, D&D já era um caos, as regras, e a D&D continua um caos absurdo, de você não saber onde achar a regra, tá tudo uma ordem maluca da cabeça dele. Quando chega a 2ª edição, e aí com o Gygax quicado, né, da empresa, da TSR, aí houve certa organização, né, o pessoal falou, peraí, vamos reorganizar isso aqui. Houve algumas coisas que os caras deram uma defecada, né, tipo Druida em primeira edição estava melhor, assim, porque eles chegaram a separar as esferas de magia clericais, né, é uma divisão das magias que os sacerdotes poderiam usar. E quando eles separaram isso, antes era por classe essa lista de magias, né? Então o druida tinha a sua lista de magias disponíveis, o clérigo tinha a sua lista de magias disponíveis, o mago, o ilusionista, né, que era a divisão que tinha antes. Quando chega a 2ª edição, eles tentam unificar isso, separar isso das classes em si. Então todos os sacerdotes tinham acesso a determinadas esferas, né, de magia divina. Todos os magos tinham acesso a determinadas escolas de magia. Então eles separaram isso. Foi legal separar, só que na minha opinião teve umas cacas, umas merdas, que mudou muito o que era antes, que foi corrigida, por assim dizer, no finzinho da 2ª edição, uma linha chamada Advanced Second Edition, Players Options, tá? Que buscou flexibilizar um pouco as classes e lembra um pouco GURPS, tá? Que é um outro jogo do Steve Jackson,
que é um jogo que tentou criar regras genéricas para qualquer, não só fantasia. O Dungeons and Dragons é focado em fantasia medieval, o GURPS era para qualquer coisa, ele surgiu depois. Então a gente jogou muito GURPS Supers, né? GURPS Supers, a gente jogou muito. E são regras legais. Para Supers eu acho que funciona bem, mas para jogar fantasia medieval, embora eu sempre fui curioso de querer jogar o GURPS Fantasy, porque é bizarro, coitado do mago, tem que ficar se concentrando para soltar uma magia de 3D lá, enfim. Tem como soltar mais rápido se você for muito ninja usando GURPS Magia, tiver um NH muito alto, mas mesmo assim é um negócio bizarro. Mas eu sempre fui curioso como usar essa arma de balanço, se eu fizer enfim, dê uma olhada em GURPS, é muito interessante. Eu não joguei, uma outra sessão eu consegui narrar de GURPS, que é medieval, mas nada, foi muito longe. É interessante, é muito diferente de Dungeons and Dragons, mas eu ainda prefiro Dungeons and Dragons. Então, quando eu entrei em segunda edição, e aí, assim, eu não vou descrever terceira edição eu ainda acho que é Dungeons and Dragons, tá? Saiu ali quando a TSR faliu, assim, a TSR salvou o Gygax da falência para falir logo depois, ali nos anos 2000. Foi comprada pela Wizards of the Coast, uma empresa de Magic the Gathering, que é um jogo de cards, né, também baseado em fantasia medieval, que veio depois, né? E foi um bafafá danado na época, a Dragão Brasil colocou, e agora Magic dominou o mundo, blá blá blá, né? As besteiras de gamers na época. E que agora pertence a Hasbro, né? Então, terceira edição, assim, eu acho uma edição fantástica, muito boa mesmo. Toda a bagunça do primeiro foi sendo arrumada no segundo, até o Players Options, que eu acho que é um ponto muito bom, eles arrumaram muita bagunça no Players Options. Mas o que arrumou de vez foi terceira edição, arrumou toda a bagunça, arrumou completamente a bagunça, não tinha mais bagunça em terceira edição, o caos terminou, os Lords da Ordem ganharam, e é por isso que me trouxe certa tristeza, embora eu seja Laufo, tá? Eu sou um Laufo, mas eu não sou um Laufo extremo. Gente, tem que ser, pessoas negarão isso, irão contra, falando que eu não sou Laufo, mas eu sou Laufo, ou seja, eu sou ordeiro. Eu sou Laufo e Good, justo. E aí pessoas vão rir, porque eles me chamam de vil, Laufo Evil. Então eu vou entrar nisso, que alinhamento, que é importante a gente saber um pouquinho das regras, né? Mas alinhamento é o core aí de Dungeons and Dragons. Então a terceira edição veio com arte muito boa também, embora eu não goste de alguns artistas que estão lá desenhando monstrinhos no meio. Arrumou tudo, a TSR não era mais TSR, foi comprada pela Wizards. E Magic não dominou, continuou tendo o core dele, Magic entrou, né, aos poucos, assim, o cenário dele, em D&D. E aí realmente arrumaram toda a bagunça, só que algumas coisas me deixaram meio, assim, eu preferi ficar na segunda edição. Embora eu joguei um pouco terceira, não, se alguém me chamar para jogar eu não vou reclamar, eu jogo. Embora tenha um amigo aí que gosta mais de Pathfinder, que é uma terceira edição já derivado da Open Game License, que a Wizards praticamente abriu as portas ali, né, para qualquer um que quisesse publicar, usando as regras foi muito bom em geral, mas eu acho que depois eles perceberam que ia perder dinheiro e revogaram isso aí para as outras edições, né, mudou, ficou da mesma maneira. Então tem muita coisa, até a própria White Wolf, que é dona do Storyteller, que é o que eu falei que o pessoal acha que é RPG teatro, embora eu goste de alguma coisa, tá? E eles lançaram livros pela OpenGL, então em terceira edição, né? E aí essa terceira edição, muita coisa, mas o principal que eu não gostei é que eles terminaram com multiclass de vez. Então, por exemplo, aquele elfo que era guerreiro mago, se você quiser fazer um guerreiro mago lá em terceira edição, ele vai ser um lixo do lixo. Você pode até negar tal, mas vai ser bem lixinho. A não ser que você pegue uma classe de prestígio lá pro final, Cavaleiro Arcano e junte. E aí você vai ficar meia boca ainda. Perícia, se virou um inferno na Terra, perícias, era uma coisa bem mais simples, segunda edição.
em terceira passa a ter graduação, faz todo sentido, tá? Para o sistema e tal, só que virou um inferno, não vale a pena todo o esforço que tem, é muito difícil aquilo, para você gastar muito tempo naquilo. Você vai fazer um NPC de nível alto, você vai ter que ignorar as perícias, ó, deixar só as básicas. Se você quiser criar seu personagem do zero e ele for de nível alto, você tá frito, né, com aquelas perícias, é um inferno na Terra. Alguns nerfs, principalmente 3.5, mas que faz sentido de existir em primeira, muita coisa que eu fui lendo primeira já existia. Enfim, a terceira edição parece que tem muita coisa nova, mas boa parte das coisas não são novas. Ataque de oportunidade, um monte de regras, saiu tudo de Players Options e de regras rudimentares de segunda edição, né? Que era dar as costas, tomar um golpe, por exemplo, eu não lembro o nome da regra, era uma regra opcional do Dungeon Master Guide. Mas enfim, arrumou a bagunça. E aí ele serve como um tomo mágico para tirar as dúvidas da bagunça que eram as outras edições, né? Então, às vezes você tem um item mágico e fala, o que esse item mágico faz? Cara, não tem nada, não tem a ver com a magia, não tem nada. O que quer dizer com isso? Você vai lá na terceira edição, abre o livro e fala, bom, então eu vou usar isso aqui, tá? Foi muito bom, a terceira edição é muito boa para isso. Só que eu ainda prefiro jogar a segunda edição. E em segunda edição tinha arte já muito boa. Jeff Easley já estava nas capas dos livros principais. Ele não é estupendo, não é perfeito, mas é muito bom. Eu gosto muito dos desenhos de Jeff Easley, é sempre no estilo pintado. E os monstros dele são os melhores, né? Assim, os humanos nem tanto, mas os monstros muito bons. Só que ainda tinha artistas terríveis lá no meio, segunda edição, tá? Um deles, que eu acho que melhorou um pouquinho, enfim, vou dar minha opinião porque a arte, enfim, se você odeia, por exemplo, Picasso, você tem o direito de falar, se eu odeio Picasso, cara, eu acho muito ruim. Então, não é uma crítica pessoal, claro, mas eu não gostava nem um pouco da arte do Tom Baxa, do Dark Sun, principalmente ele desenhou muito em Dark Sun, mas desenhou muito nos livros de monstros. E aí dá até pra pensar, bom, botaram o cara pra desenhar monstro porque ele não é muito bom mesmo. E aí monstro, como é? Fantasia, dane-se. Pode ser que não, tá? Pode ser que tenha alguém lá que olhou e era meio igual a eu, olhou, não, bota esse cara pra desenhar monstro. Enfim, depois confiram a arte de Tom Baxa. Tem coisa que sai legal de vez em quando, os desenhos, principalmente monstros. Mas em geral eu acho muito ruim, não gosto, enfim. Tem muita arte lá que eu ainda não gosto, mas se você pegar alguns livros, cara, a Abril lançou no Brasil esses livros, Mundos da Magia, se eu não me engano, e aí tem muita coisa boa, principalmente de Jeff Easley. E é uma porta de entrada para fantasia, né? Quem gosta de fantasia vai ver aqueles negócios e vai ficar com um certo interesse para jogar, cara, porque fantasia é isso. Só que o que me pegou na época nem foi isso, né? Porque a gente começou assim, ali em 1993, 94. Quem veio com isso foi meu irmão do meio. Meu irmão do meio sempre foi de joguinhos, né? Videogame. Ele criava os próprios jogos, a gente lembra de Labirinto. Ele criava Labirinto, então ele desenhava esses jogos e aí você ia coletando coisas conforme o caminho que você ia fazendo, armas e tal. Você tinha que gastar essas armas para derrotar os monstros, para chegar no final do labirinto, que ele chamava. Era um joguinho muito legal. E assim, era uma criança de 10 anos, 12, assim, enfim, era uma criatividade muito grande esse meu irmão, do Elcio, né? E foi ele que nos arrastou para RPG, a família inteira, Elcio, Plínio, Lucas, meu irmão caçula do Plínio. Ele jogou na escola, eu estudava na Escola Técnica Walter Bellion, uma escola que era da Fundação Antônio e Helena Zerrenner, que é uma fundação dos fundadores da Antártica. O Antônio e Helena Zerrenner eram alemães que vieram para o Brasil, criaram a cervejaria Antártica. Antes de morrer, eles criaram essa fundação, né? Quando meu pai trabalhava na Antártica, eles já eram falecidos, fazia um tempo. O Walter Bellion em si, eu não lembro a história, era o patrono, a gente estudou isso, mas não guardei. E era uma escola muito opressiva, assim, muito opressiva. Eu, como filho de funcionário, né, ela era basicamente para filho de funcionários.
eu pude entrar nela desde a primeira série. Minha mãe ficou com dó porque ela era semi-integral. Então você entrava às 7h30 da manhã, saía às 4h30 da tarde. Minha mãe não queria colocar seu filhinho favorito por muitas horas, né? 7. Eu esqueci quantas são. Se você tem até meio-dia 4, mais 5, 9 horas, é praticamente uma jornada de trabalho, né? E aí, eu não sei se tinha provinha para criançada, que entrava no pré e primeira série, mas para quem entrava na quinta série tinha. Eu lembro que eu fiz essa prova, quando eu fui fazer eu estranhei, né, a escola, achei diferente. Eu estudava em escola pública municipal, só que assim, ela tinha arame farpado. Eu sei que tem muita escola que tem, pública também, arame farpado nos muros. As meninas ficavam num pavilhão separado, né? Chamava o feminino, a gente chamava de feminino, sempre de olho no feminino. É engraçado que era meio escroto, né? Se você for ver, elas ficavam sempre no pavilhão feminino e o restante a molecada circulava, né? Era meio machista o negócio, esperado. O regimento escolar que a gente recebeu era enorme, eu nem lembro do que eu li daquilo. Claro que meu pai e minha mãe nunca leu por lá, por favor, ninguém vai ler um regimento escolar. Eu lembro de ser curioso, ler alguma coisa depois, e tinha um certo orgulho em seguir o que eles chamavam meio de disciplina militar. Porque assim, né, eu não lembro quando foi criada a escola, mas muito provavelmente durante a ditadura militar. E aí os caras, se a escola foi criada na ditadura militar, era esperado que levasse muito disso consigo. E levou. O meu irmão caçula, ele saiu, né? Eu ainda fiquei no colegial, no segundo grau, né? O que eles chamam de médio hoje. O meu irmão saiu, o Elcio saiu, o Plínio saiu. O Plínio foi para uma escola pública, o Elcio foi para o Senai. E o Plínio falou: na escola pública, esperando o inferno na terra, eu percebi que o inferno era Walter Benjamin. E a escola pública lá da Moca, o Firmino, era um paraíso. Todo mundo me boa, todo mundo ficou amigo. Não era assim na Walter Benjamin, era um verdadeiro inferno. Eu costumo citar que aquela escola era a preparação perfeita para a realidade. Porque era assim, ela reproduzia. Se você estuda numa escola pública, ela não reproduz a realidade perfeitamente, porque você é pobre, você está numa escola de pobre, todo mundo está lá é pobre. Essa escola não, ela reproduzia perfeitamente a realidade, porque você tinha os filhos de diretores estudando lá, os CEOs talvez estudando lá. Então você tinha a mesma proporção de ricos e pobres e classe média da realidade. Você tinha colocada lá em uma jornada de trabalho, 9 horas. Como a suposta disciplina militar, que não era militar, claro, senão ninguém aguentaria um negócio desse, mas, quer dizer, tem escolas militares por aí, né? Vai saber, não conheço, não quero conhecer. Mas era semelhante com a estrutura que a gente vê de patrões, né? Tem muita gente que tem patrões horríveis. Eu já disse que eu não tive tanto azar assim, embora tive problemas, mas não tive tanto azar quanto meus outros irmãos, por exemplo, principalmente o Elcio. E, enfim, tinha gangues de ladrões de lapiseiras, pentel e tênis de educação física. Tinha brigas marcadas no terrão, as criançadas, te pego lá no terrão. Então isso aí, porque era uma área menos fiscalizada pelos esqueci o nome da pessoal que ganha pouco e tem que vigiar, inspetores. Tinha ali Dona Regina, Dona Marli, o Genival, que estava ficando caduco, e seu Carlos, que também deu uma pirada, embora fosse novo. Ele era toda gente boa, ele viu que era muito escroto, que foi pirando no meio do caminho também. Dona Marli foi dando uma pirada. A Regina, por mais que as pessoas odiassem, acho que foi que se manteve mais íntegra ali na função. E então brigas e ameaças de briga com canivete do lado de fora, te pega com canivete lá fora, meninas também,
sexo entre crianças, né? A tal da praça lá, a molecada contava que ela baixava as calças lá no primário, quarta série, terceira, a molecada, meu Deus, era tipo, assim, realidade pura, tá? Teve o caso das meninas lésbicas, que foram supostamente pegas no banheiro, né? Tocando umas às outras e tal, e aí espalhou, e aí ficavam gritando, ai meu dedo, pra elas, enfim. Era muita palhaçada, muita mesmo. Foi nessa escola aí que os professores de educação física fizeram um mutirão com o terceiro ano do colegial e oitava série pra mover o equipamento de um salão de educação física pro outro, né? Hoje eu vejo como uma responsabilidade, né? Enfim. E aí um otário do terceiro ano lá jogou uma bola medicine ball cheia de areia pra cima, bem alto. E eu ali no mutirão passando, não vi, ela caiu na minha cabeça, eu tive traumatismo craniano. Teve outros casos de moleque que subiu, o Fernandinho subiu na quadra, caiu de cara no chão, quebrou a cara. Um menino morreu, mas acho que ele estava doente, né? O Washington ficou doente e morreu. Enfim, né? Tudo quanto é história. A molecada da minha sala tacou bomba no banheiro da escola, deixou surdo o faxineiro, perdeu mais de não sei quanto por cento da audição. Tudo quanto é história. Era uma escola muito escrota, muito escrota. E assim, eu encontrei com os amigos da escola, né? Assim, não são tão amigos assim, mas eu me encontrei com eles. Alguns até são mais, outros foram mais colegas, né? E aí todos saudosos da escola, tal. Não tinha saudade da escola, talvez das pessoas, mas da escola de jeito nenhum. Tinha um esquema de escola, de oficina de manhã, eu odiava a madeira, a gente tinha um rodízio, tinha que ficar respirando aquele pó de madeira. Vai saber se ninguém, eu acho que minha rinite alérgica atacava tipo, boa parte por causa disso. Eu era um aluno relaxado demais e fui forçado a cair na mecânica. Minha mãe fez um macacão que não fechava o zíper, aí os cavacos do torno mecânico voavam pra dentro e me queimavam. Um moleque foi estuprado dentro do banheiro por outro moleque, assim, estuprado não completamente, mas o moleque enfiou na vassoura nele. Os caras cuspiram o catarro no bebedouro, meu professor foi lá bebeu, aí o outro falou não, e aí acabou todo mundo tomando suspensão, né? É muita bizarrice. Se eu for contar tudo, vai ter vídeo. Enfim, tudo isso para pelo menos uma coisa boa tinha lá. Uma coisa boa surgiu de Walter Benjamin, além de preparar para a realidade horrível. O Elcio começou a jogar RPG Dungeons and Dragons lá com os coleguinhas de sua sala. Eu estava ali pelo primeiro ano, foi primeiro ou segundo, acho que foi o primeiro que comecei, no segundo eu desandei de vez, porque eu conheci o RPG, eu odiava eletrotécnica, era para eu ter prestado química, eu ia passar em último, mas eu ia passar, e talvez não odiasse tanto quanto a eletrotécnica, eu passei em primeiro, graças ao seu Douglas falecido, mas ainda assim um péssimo diretor, porque ele foi me dar bronca por a mecânica que eu cabulava. A gente recebia passes, né, do sindicato dos funcionários de bebidas, um sindicato razoavelmente forte, né? A gente recebia uma verba para material escolar e passes escolares, e aí eu ia gastar esses passes escolares no fliperama, ia a pé 1 quilômetro ou mais, davam mais de 40 minutos até a minha casa, eu ia a pé para gastar esses passes no fliperama. E essa oficina horrível de mecânica, onde o moleque foi estuprado e eu queimava todo dia e eu tinha que fazer aquelas peças, eu não tinha talento nenhum nisso. Eu cabulava para ir para... ficava do outro lado da rua, ficava dentro da escola, cabulava para ir para lá, eu ia ser reprovado, o diretor chamou minha mãe, deu uma bronca, o segundo diretor, né, seu Douglas, acho que era um diretor ruim, assim, não era nada fantástico, assim, e tanto que depois eles contrataram um coordenador de alunos, porque perceberam que a função não era, aí veio a dona Yara, muito acima deles,
E aí o Cianino me deu uma bronca horrível na frente da minha mãe, né? Porque eles iam me passar, não iam me reprovar por faltas. Então eles precisavam dar uma bronca. E, e aí falou que eu nunca conseguiria entrar em química, do jeito que eu tava, não, como assim. E aí, em vez de incentivar o aluno, né? Essa foi a psicologia dele, tacar o terror, chamar de burro, assim, de vagabundo e tal. E aí eu acabei não fazendo química e fazendo eletrotécnica. E o que adiantou? Tipo, poderia esfregar na cara dele que eu passei em primeiro e passaria em química também, que ele falou que eu não ia passar. Mas não adiantou nada, eu entrei em eletrotécnica, odiei profundamente, conheci o RPG. Eu odiei meu professor de matemática, que no segundo ano eu não entendia nada de números complexos, não tinha a mínima ideia, ninguém conseguia fazer eu entender. Odiava resistências materiais, eletricidade estática, já odiava principalmente as aulas práticas, que você tinha que ficar montando esquema. Odiava desenhar os esquemas elétricos, enfim. E aí o RPG veio me salvar, entre aspas, veio me afundar, porque eu fui expulso, mas eu fui parar em processamento de dados, que eu gostava 10 vezes mais. E numa escola que eu era muito melhor, consegui fechar tudo no terceiro bimestre, então eu até fiquei assustado comigo mesmo. Enfim, lá veio o RPG. O Elcio jogou com o irmão mais novo, começou no colegial com uma galera, um dos caras chamava Mosca, um moleque escroto lá, que quando eu passei no vestibulinho veio dar o trote, foi bem violento, assim, verbalmente pelo menos, né? Ainda bem escroto, mas ele deve ter sido aloprado e queria repassar isso, né? Com seres humanos. E esse Mosca jogava com outro cara, que esse cara era irmão do Gordo, que era colega do Elcio. E esse Gordo introduziu o Elcio ao RPG. E aí ele chegou em casa e falou, eu tô jogando isso, eu não lembro exatamente como foi, mas a gente foi jogar com o Elcio de mestre. Não tinha material nenhum, então ele tinha que usar as anotações dele e o que ele tinha visto no livro de jogador, traduzido pela Abril, que um dos colegas dele tinha. E por que a chave mágica foi isso daqui? Porque assim, você pode ser uma criança criativa e aí a sua criatividade vai ficar no polícia e ladrão. A gente tinha um monte de histórias, né? O Elcio principalmente. Então a gente tinha uma história de alienígenas que invadiam a Terra. O personagem principal lá que o Plínio usava era baseado no Louco da Turma da Mônica. Tanto que o nome era Louco. Então a gente tinha bastante criatividade. E o máximo que a gente conseguia fazer, além das brincadeiras, é criar história em quadrinhos. Então a gente tinha muita história em quadrinhos com desenhos bem rudimentares de criança. A gente perdeu boa parte disso, mas meu irmão tem alguma coisa, eu vou deixar link aqui do Facebook dele. Ele tem alguma coisa ainda publicada aí, que ele está pintando hoje em dia, né? Ele foi trabalhar com arte, hoje ele está em psicologia, mas foi trabalhar com arte. E aí a criança podia colocar sua criatividade ali em histórias em quadrinhos, era o limite. Tanto que a gente tinha eu desenhava também com os meus irmãos, depois a gente passou para os super-heróis e eu desenhava com o Jefferson Costa, que era 10 vezes melhor que eu e meus dois irmãos, não tinha comparação, era um nível absurdo. Um moleque com 11 anos, ele desenhava num nível muito melhor que o Robbie Liefeld, tá? Com certeza, e muito próximo de outros profissionais. É talento puro, é outro nível. E ele é um dos amigos que ficou famoso, tá? Eu não sei se vocês conhecem alguém que ficou famoso, é muito estranho. Eu conheço 2 pessoas que ficaram famosas, não extremamente famosas, mas ficaram famosas, e eu acho que isso estatisticamente é absurdo, tá? Eu conheci 2 pessoas, 2 amigos que ficaram famosos. Um deles é o Jefferson Costa, que ele é desenhista até hoje, cartunista. Então, a arte dele tá bombando aí, ganhou o prêmio Jabuti. Então ele desenhou Jeremias nas graphic novels do Maurício de Souza. E ele tem vários outros projetos, eu li alguns, um deles eu comprei uns 2 ou 3, o Plínio comprou uns, então, uma obra do Shakespeare que eles fizeram uma adaptação, ficou bem legal, Tempestade eu acho, não me lembro. Mas ele mudou de estilo radicalmente, eu gostava mais do estilo dele de HQs, de super-heróis. Hoje ele está com um estilo próprio, que é bonito, é bem estilizado, é bonito,
mas eu não gosto tanto. Eu gostava mais ele era muito bom, cara, porque ele podia chegar perto de um Jim Lee fácil, muito fácil. E aí eu fico um pouco triste porque eu queria ver uns desenhos de Jim Lee do Jefferson, sim, com certeza ele conseguiria fazer, mas ele tá em outra vibe. E ele também praticamente tinha um desenho animado da MTV, Super VJs, foi ele que fez. Então é bizarro ter uns amigos famosos, assim. O outro foi o Sander, que ficou recentemente, Sander Caetano, com o livro lá do cientista executivo, que bombou absurdamente vendendo aí. Ele tá até fazendo palestra. É meio bizarro, né? Mas o Jefferson Costa era da Walter Pelion. E ele, diferente de mim, ele se formou em eletrotécnica no médio, foi trabalhar na área um tempo e depois ele decidiu ir para o cartoon. Graças aos deuses dos quadrinhos que não deixaram esse talento ser desperdiçado, um talento muito grande. Eu não, né? Eu saí, fui para produção de dados. Mas ali, o Elcio chegou em casa e a gente só tinha essa criatividade de fazer histórias em quadrinhos, né? Era essa a nossa criatividade, onde era colocado, era onde a gente podia criar história. Então, a gente não escrevia livros, claro, eu era criança, mal dominava o português. Mas a gente fazia histórias em quadrinhos. Quando o Elcio chegou com isso, cara, foi um impacto tão grande, pelo menos em mim, porque ele falou, bom, é o seguinte, faça seu personagem, ele pode ser isso, isso, isso. Se eu não me engano, meu primeiro foi um meio elfo, pra variar, desde o começo fazendo meio elfo multiclasse. E tinha uma pegada assim, como a gente era, na época tava Cavaleiros do Zodíaco bombando, que hoje eu reconheço que o argumento era muito ruim, embora esteticamente muito agradável. Assim como o Lion Man, que eu amava, eu vejo hoje e falo que lixo completo que era Lion Man, assim, né, por falta de efeitos e tal. E aí era um Dungeons and Dragons meio Cavaleiros do Zodíaco, né? E aí, assim, uma das primeiras coisas eu lembro de ter feito esse personagem, ele usava a magia de primeiro círculo, ele era guerreiro mago, usava a transformação momentânea para imitar Odin, por exemplo. Ele nunca poderia ter feito isso, porque a gente não tinha um livro, então as regras eram interpretadas, uma magia de primeiro círculo. Eu acho que depois a terceira edição vai permitir, porque é basicamente como bônus na perícia de disfarce. Então não estávamos tão errados assim, hein, Elcio? Não estávamos tão errados. Mas ele fingia ser Odin às vezes, enfim, essas são as coisas que eu lembro. Mas o que me marcou foi logo no começo, assim, eu entrei, eu acho que eu fui atrás da armadura de grifo, alguma coisa assim, uma armadura mística de grifo. E o meu personagem entrou, e aí num castelo, e o Elcio descrevendo um castelo, com todas as limitações da época, do começo, mas o Elcio sempre teve essa criatividade, então não era difícil pra ele, né? E assim, a molecada que jogava com ele também não era tão ruim assim, tinha uma galera que era boa. Os mais criativos foram entrando nisso aí, né? E, enfim, e aí ele narrando pra mim, e minha mente entrou dentro do castelo, cara. A hora que ele falou, não, você toca na estátua e a armadura surge. Tipo, foi um negócio mágico. Porque eu tava dentro de um filme, tava dentro de um desenho animado, tava dentro de, enfim, e era o Elcio criando. Na história de quadrinhos era muito gostoso também, mas era mais limitado, né? Porque você está vendo os desenhos limitados, né, falta de recursos, e a dinâmica da história de quadrinhos ela é menos imersiva, na minha opinião. Eu sei que tem gente que acha que não. Mas o RPG é muito imersivo, ele é muito imersivo, ele é praticamente um cinema 3D, né? Porque a sua imaginação, se você consegue ficar imaginando as coisas que estão te descrevendo, né, eu sei que tem gente que pode ter dificuldade, né, eu imagino. Mas se você consegue, cara, é muito imersivo. Isso aí virou a chave, e foi uma chave irreversível. Para mim foi talvez mais até que para meus irmãos. Meus irmãos conseguem parar de jogar RPG com mais facilidade. Para mim é bem difícil, é uma coisa muito difícil. Porque é a minha vibe, né? É o que eu gosto, é de fantasia, de criação, de mundos. Seguindo aí eu já achava isso muito antes de ler Stephen King.
a gente não cria nada, a gente capta, eu acho que é claro, é extremo, né? Mas enfim, e nem falo isso muito a sério, mas ele diz que a gente não cria, a gente capta outras realidades, né? E a obra do Stephen King é muito baseada em multiverso, muito antes da fama aí que o MCU jogou sobre a luz que o MCU jogou sobre o assunto, né? O multiverso é muito antes disso, claro. O multiverso é ficção científica, é baseado até em si, em hipóteses científicas, enfim. E aí, é isso, a minha vibe é meio essa, né? É sempre me ligar nas realidades alternativas aí, apontando minha antena para o plano astral. Como eu sou praticamente materialista, né? Praticamente, como não tenho um conhecimento profundo aí de filosofia, mas eu sou, tudo que eu leio praticamente estou tendendo ao determinismo e ao materialismo. Eu acho que é até uma boa via de escape, assim, porque a religião, tudo, no fim, tudo cabe, né? Porque a gente tem ninguém é o demônio de Laplace, por exemplo, né? Se você pesquisar isso na filosofia, ele é determinista, o Laplace, ele coloca o demônio como sendo onisciente. Ninguém é o demônio de Laplace, então a gente não sabe realmente o que tem, se tem realmente outros universos, não tem. Então, pra mim sempre foi uma área fascinante. E aí, cara, virou a chave, a gente entrou na D&D, a gente foi e claro, lá em casa todo mundo queria mestrar, né? Narrar, todo mundo queria jogar, a gente jogava uns dos outros. Eu fui trabalhar na loja de RPG lá e lá eu conheci um pessoal que é amigo até hoje, a gente ainda tenta jogar, mais ou menos. Atualmente eu estou jogando Play by Mail com o Vinícius, né? Assim, o bom do Play by Mail é que não tem muita pressão para quem não tem tempo, então a gente joga quando dá. Mas me surpreendeu positivamente o Play by Mail, eu nunca dava nada para isso, mas é uma alternativa para quem não consegue jogar presencial, nem nos Roll20s da vida, que são Virtual Tabletops, né? Que dá para jogar pela internet, mas atualmente não estou com tempo para isso. Eu consigo tempos aleatórios, não tempos marcados. Tal dia tal, é bem complicado isso. E uma sessão de RPG com menos de 4 horas é ruim, tá? Já aviso quem não conhece. 4 horas no mínimo, cara. O ideal é umas 6, às vezes chegando a 8, mas que isso também começa a cansar. Mas é o ideal para desenvolver uma sessão de RPG. Então, RPG é esse jogo que tem um cara narrando e ele é praticamente um escritor. Os jogadores são coautores, dependendo do grau de permissividade do mestre, né? E aí saíram os 3 livros básicos contando as regras de AD&D. E o que eu quero fazer, né? Eu acho que como isso aqui é um vlog, eu falo o quanto que eu quiser sem entrar no assunto, o problema é meu. Mas agora eu vou entrar no assunto de verdade, que é um suplemento de Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição. Normalmente você tem o básico, né, as regras básicas, classe, magias, tal, regras, o que você pode fazer, o que você não pode, como que você pode fazer. Você joga os dados para ver se foi bem sucedido, se consegue, se não consegue. Você tem níveis de experiência para ficando cada vez mais poderoso, se não morrer no meio do caminho, não tiver que fazer outro personagem. Se chegou no nível que já conseguiu ser revivido pelo seu amigo que é sacerdote. Boa parte das magias é baseada na Bíblia e em outras fontes, no Jack Vance, que é um autor que foi muito referenciado aí, né, nas regras. O Jack Vance, Tales of the Dying Earth. Então tem muito item mágico de lá, monstro, magia. Você tem vários cenários de campanha que são mundos criados por escritores para você usar. Se você não quiser, você usa o seu. Se você quiser, você mistura tudo. Se você quiser, você cria. Enfim, é criatividade pura, né? Dungeons & Dragons. Posso até deixar uns links aqui de como que é. Tem até uma entrevista do cara que fez Punisher com a atriz que fez, que participou de Demolidor da Marvel. Ela joga e ela explica para ele. É bem didático, aqueles breves minutos que ela explica como que é o RPG para ele. Vou deixar aqui nos comentários. E aí eu tenho esse livrinho aqui, que é um cenário de campanha também,
tá? Ele foi adquirido como pagamento no meu trabalho informal na lojinha de RPG, praticamente meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho. Primeiro foi de professor, primeiro instrutor, depois professor de informática. E aqui eu era lojista, certo? Em meio período. E aí eu comprei isso daqui como meu pagamento final, que a lojinha faliu, faliu assim, e fecharam. E para pagar deram desconto de 80% pra gente que era funcionário, 80, 70, 80, acho que foi 80. E aí eu fui pegando os livros, né? Esse daqui era R$ 24,50, R$ 24,50, era caro para a época, 1997, 8, caro, mas com 80% de desconto, era plausível. Eu até peguei por falta de opção, porque eles já estavam limpando as prateleiras, não tinha mais o que pegar. Falei, vou pegar esse aqui para ver qual é que é, não sabia nem o que era. E ele é um dos livros que eu sempre quis jogar, né, um cenário, porque essa linha de livros verdes é a linha de cenários reais, ou assim, baseado em histórias reais, baseado na terra, baseado na realidade. E aí você escolhia qual linha você ia aqui em fantasia e tal, mas é baseado na realidade. E são poucos livros. Dos reais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Mighty Fortress, Age of Heroes, Campaign Source Book, Celts, Charles Magny Paladins, The Crusades, Glory of Rome e Vikings. Então é Roma, Vikings, as Cruzadas, o Império Carolíngio, os Celtas, Grécia Antiga, né? Age of Heroes é Grécia Antiga. E Mighty Fortress, se eu não me engano, é o que chega num período mais avançado tecnologicamente que a Advanced Dungeons & Dragons aborda. Não tenho certeza, eu não me lembro, esse foi o livro que eu menos li. Que ali é Renascença, né? Então acho que você já tem uns arcabuzes plenamente utilizáveis que já tem nas regras básicas da edição, mas pouca gente usa. E aí assim, esse livro, como eu tenho ele, né, um livro físico, eu tenho aqui, ele está inteirinho, né, limpinho, maravilhoso, não está nem muito amarelado. O mapinha está aqui. Assim, esse mapa eu fiquei um pouco triste. Ele é bom, tá? Ele está aí numa escala de... Vamos ver o que dá para colocar aqui. Isso aqui parece mais ou menos. Ele está numa escala de 1 polegada igual a 30 milhas. Pega aqui o deserto, né? Tem uma boa parte vazia. Essa terra é assim, para quem estudou geografia minimamente. Então você tem a Síria, coitada da Síria. Olha aqui a Síria. Damasco, condado de Tripoli, Principado de Antioquia, que seria tudo Síria aqui hoje, aqui seria Israel, né? Olha aqui Jerusalém, Palestina, né? Aí não, então na época aqui, isso daqui é o 12º século XII, Kingdom of Jerusalem, Transjordânia, Galileia, o que mais temos aqui? Egito, o deserto do Sinai, o deserto da Arábia, Cyprus, Cilícia, Amazonas, o condado de Edessa, enfim. E é interessante porque tem um mapa, mas diferentemente dos outros cenários, pela quantidade de páginas pequenas, você não vai ter uma descrição das cidades da época, tá? Você vai ter que buscar em livros de história. Então tem algumas decepções nesse livro, mas é um livro curto, não tinha como escapar. O mapa me decepcionou um pouquinho, além de ser curto, não ter estradas ou trilhas, que seria difícil, né? Uma coisa é você inventar a fantasia, você decide, a outra é histórica e achar registros sobre estradas e trilhas. O que mais me deixou triste aqui é que ele segue essa legenda
muito pobre comparada com outros. Não sei se eu vou conseguir colocar isso na tela. Mas essa legenda é muito pobre comparada com outros cenários de fantasia. E aí eu gostaria, para parecer mais relacionado com o resto de Dragons, mesmo sendo real, os desenhos de montanhas. Aqui é mais preciso, né? Porque você tem quase curvas de nível, curvas de nível aqui, não são curvas de nível, determinando as partes altas e baixas. Mas seria legal ter as montanhas e as florestinhas, quando se é que tem aqui, né? E isso não tem. Então esse é um dos livros que eu sempre quis jogar, assim como o Dark Sun, que eu sempre quis jogar. E aí, como diria meu amigo Vinícius, se você quer jogar e ninguém mestra, vai lá e mestra você mesmo. Foi o que eu fiz com o The Crusade, só que não foi longe. Na verdade, meu irmão, o Vinícius, mais alguém, só criaram personagens. O Elcio criou Kevin Randolph, um inglês que falava inglês franco, porque a língua principal era o franco, para poder se comunicar aqui, né, no meio dos cruzados. E ele usava um cajado, até hoje eu não sei porque meu irmão fez isso. A melhor armadura da época, se eu não me engano, era uma chainmail, uma cota de malha, e eu não sei se ele tinha uma cota de malha, não me lembro muito bem. Ele fez o desenho, ficou legal, mas a gente nunca teve nenhuma sessão sequer. Eu acho que eu nem defini, eu acho que eu ia usar a parte histórica, tá? Você tem um conjunto de regras, então vamos ao livro. Dark Sun eu sempre quis jogar, mas também é um outro cenário. E aí eu acabei narrando uma história pronta, que eu achei que era a cara de Dark Sun. Pelo menos o pessoal seguia as aventuras mais épicas que saíram em romances, e depois eu pretendia mostrar as minhas próprias, mas o pessoal não gostou, a maioria da galera não gosta muito de Dark Sun. E eu terminei a primeira e a gente parou, né? Então não adianta, cara, tem coisa que você vai ter que procurar na internet. Eu não estou disposto, eu sou meio xenófobo, não estou disposto a procurar gente nova para jogar Dark Sun. E assim, dada a minha experiência, é muito arriscado você pegar um mestre que você não gosta do estilo, uma chance muito boa disso, e aí você vai ser uma perda de tempo completa. Então me conformei que eu nunca vou jogar Dark Sun segunda edição. E agora que tem outras edições, agora que eu desisti de vez. Sempre quis, e eu não quero aquelas regras suaves que fizeram depois, não. Eu quero a regra básica. Os autores fizeram um cenário absurdo, com personagens absurdos. Essa é a vibe, fazer um monstrengo mesmo, e fazer coisas malucas, entendeu? E tentar lá ou lutar contra o fim do mundo de Dark Sun, ou ser um vilão, tanto faz, mas tem que ser overpower mesmo o negócio, força 19 e dane-se. Então eles criaram umas regrinhas que quebrou toda a vibe do Dark Sun depois, o Expanded, e eu queria jogar, embora tenha muita coisa boa nos Expanded de descrição, aí sim, né? Então o mago, como que o cenário é inatingível, os planos são fechados ao redor, como funciona The Grey, The Hollow. Então vai um vídeo à parte só para Dark Sun um dia, quem sabe, é muito interessante. Então The Crusades eu acho um livro muito interessante, mas ele é bem curtinho, não tem muita coisa. Então a gente já vai ver aqui, ó, 8 capítulos, tem uma bibliografia, tá? É legal que tem uma bibliografia que é real. Então aí o designer de Steve Kurtz é um cara que não escreveu muito. A edição de Alan Varney, Maps and Diagrams, Sutherland III. Ele fez bastante coisa em AD&D, eu acho, só que eu estou mais acostumado com o Diesel, o cartógrafo. Talvez por isso que esse mapa seja tão diferente. Eu não lembro onde eu vi o que ele faz. Então aqui eles colocam bem, logo é legal que eles colocam esses trechinhos, né? E aqui é legal que é real. Então olha só, tem uma música de um francês anônimo sobre a Segunda Cruzada. É legal, é meio imersivo e tal. Então eles colocam aqui, né, o que o livro tenta abarcar
Olha só como é que estava na época das cruzadas, né? Então, você não precisa entender de história, basicamente. Se você tiver um entendimento de história básico, o livro te dá uma base. E aí, conforme você vai se aprofundando, você pode ir pesquisando. E hoje em dia tem internet, cara, que é o paraíso para isso. Na época não tinha internet. Quem tinha internet em 97? Só o mais playboy dos playboys. Você tinha que ir numa biblioteca procurar coisas, tá frito. Mas dá uma base boa o livro. Então, olha essa explicação aqui, ó. Western Europe was an agrarian feudal society dominated in political affairs by a military aristocracy and in religious matters by the Latin Church of Rome. E aí explica, né, que é um mundo feudal. Most of population lives in rural farming communities and affluent bourgeoisie or middle class of merchants and tradesmen was emerging in the towns and cities. Então, os burgueses não tinham tomado o poder ainda, né, nas cruzadas, claro. O capitalismo mercantil não tinha começado. Quando, como eu disse, o D&D chega ali no comecinho no máximo, as campanhas são todas previstas, as regras, para chegar no máximo ao comecinho das grandes navegações, né? Canhão vai entrar ali em regra de inscrição só lá no Player's Options no fim, segunda edição. E aí você tem uma alternativa para isso que chama Ravenloft The Red Mask Death, não lembro direito, tá? Mas Ravenloft é o cenário de terror de Dungeons and Dragons e tem uma variação que é na era vitoriana, e aí sim você tem armas de fogo e tal, é interessante, tá? É bem interessante. Você tem as classes, cara, muito interessante, vai ter um vídeo à parte. Então você tem espírita, classe de espírita, você tem proletariado, você tem vários kits, é bem louco, eu vou fazer uma parte. Nunca consegui jogar também, cornetei meu irmão que começou a mestrar nessa época, no próprio cenário dele, eu cornetei passando umas regrinhas, ele não usou muito. O Elson, né? Ele sempre gostou das próprias regras. O cara fazia o próprio jogo, sempre inventou a própria regra, né? Aliás, tem que ter um vídeo só sobre o livro dele, o cenário dele, que ele lançou, tá na Amazon, por conta. Claro que não vende, ninguém nunca comprou, eu acho, tirando amigos, mas enfim, tá lá. E o meu eu não consegui acabar até hoje, mas não é grande coisa também, até desanimei. E aí, enfim, é um livro bom, tá? Eu não gostei de algumas coisas, eu vou passar aqui. Então você tem a descrição aqui, ó, Holy War. The Crusades were not the first European wars against Muslim opponents. The Spanish kings, for instance, had been fighting an internal war against the Moors, né, que é na Península Ibérica. Foi invadida pelos almorávidas maometanos, certo? E tipo, dura muito depois das cruzadas. Os latinos tomarem esse cacete só foram resolver na Reconquista, né? Muito tempo depois. Cara, eu gostei muito desse livro, ele é muito bom assim. Ele explica a igreja ortodoxa grega, né? Unchristian, fala sobre o Papa Urbano e essa distorção do capitalismo, distorção do cristianismo para ter as cruzadas, né? Que é pacifista, Jesus, acabou, ponto final, não vem com essa não. Seu cruzado de Araque aí, Paulo Carlos vai cagar. O legado do Carlos Magno, que tem outro livro lá, né? Eles chamam de Paladino e tal. Assim, uma romantização, claro. O cara era de carne e osso e claro que fazia merda também. Aqui o Ricardo Coração de Leão, que é endeusado, cara. Assim, eu aprendi a história das cruzadas em parte, primeiro aqui, tá? Mesmo eles falando, isso aqui não é uma fonte histórica, blá blá blá, mas não tem nenhum absurdo aqui, tá? Tem boa parte das coisas são bem precisas, embora eles avisem antes. E a história do Ricardo Coração de Leão, do rei alemão que morre através de 70 anos, fortão, de armadura, liderando a maior parte das hostes, que ele morre de
Ele morre num rio, atravessando um rio, comeu e atravessou o rio, congestão, alguma coisa assim. E aí as tropas alemãs voltam, acho que não é bem alemã, né? O Sacro Império Germânico já estava, ou era a Prússia, caramba, eu tô perdido, mas enfim, eles falam germânico. Tem que reler, minha memória tá horrível. Mas várias coisas que eu li primeiro aqui do que em livro de história, tá? Olha aí, tem o Song of Roland, tem muita coisa aqui, cara. E eles falam de como que os cruzados eram levados para lá, Land of Milk and Honey, Saracenos, tipo, a visão desses autores, não sei se é proposital, mas no fundo você fica achando que o verdadeiro herói dessa porcariada toda era o Saladino, tá? Ele era o mais nobre, que os caras parecem um bando de Chaotic Evil, neutro, louco, e o Saladino parece ser um Lawful Good, cara. Que eu não falei dos alinhamentos, né, mas o antigo Dungeons and Dragons começa dividindo o comportamento dos personagens para servir como guia em chaotic, neutral ou lawful, né? Então, ordeiro, neutro, caótico, só tinha isso definido. E depois ele seria um componente ético, e aí eles adicionam um componente moral que seria evil, neutral ou good. E aí você combinava isso para montar o alinhamento, você podia ser neutral good, chaotic neutral, chaotic evil. Então, chaotic evil seria o vilão mais vilanesco que tem, né? O cara que não se importa nem com ordem, nem com os outros, e faz o que quiser para subir de poder. São regras para mapear o comportamento, né, dos personagens. Tem muitas críticas falando ninguém é assim e tal, mas eles mesmos abordam nas regras que é o mestre que tem que controlar isso, né? E o que ele deve fazer. Tem uma penalidade para perder experiência, retardar o avanço quando você ficar oscilando entre alinhamentos. Eles citam que as pessoas do cotidiano costumam oscilar mais em alinhamento, mas os heróis determinados, né, ou o vilão determinado, eles são mais apegados ao alinhamento. A arte aqui eu não achei ruim, não é fantástica, mas não é ruim. Aqui tem um capítulo só para descrever os Saracenos, né? The Saracens. Olha aí, tem o juiz aqui, o Abu Saad al-Harawi, em audiência com o califa de Bagdá, e aí eles explicam como que estava dividido os califados, né, em sunitas e xiitas já. Enfim, aborda muita coisa aqui, é muito interessante esse livro. Às vezes vale a pena até ler como um resumo de história se você não vai jogar. Tem bastante coisa legal. Aqui estão os saracenos, né, orando. Eles estão com uma armadura, provavelmente uma splint mail, é um desenho bem legal dessa splint mail, que são as talas, a cota de talas, são as talas no sentido, na posição vertical. Como eu disse, a arte não é fantástica, mas ela é boa, cara, ela é bem descritiva aqui. Olha só, e aqui esses desenhos de topo aqui é imersivo, né, esses desenhos mais medievais. No meu cenário eu tentei fazer isso, inserir uma mistura, né, com um estilo mais medieval, usando IA também, porque assim, aumenta muito a velocidade. Minha arte é ruim, eu demoraria muito tempo fazer um desenho só, a maioria vem dos meus irmãos, né? E aí eu uso muito IA, não tenho problema nenhum com isso. Se alguém achou ruim, eu vou reclamar com o Papa, né? Tem muita coisa que ficou meia boca, claro, mas enfim. Olha aqui, fala sobre Meca, Medina, né, Jerusalém. É tudo meio breve, tá? Mas é bem legal. O mundo islâmico, a Sharia, o Corão, cara, eu achei um livro muito bom mesmo. Situação política no Egito, a Jihad, né? Olha, 12º, no começo do século XII, o mundo islâmico tinha esquecido praticamente a Jihad, uma guerra religiosa contra os inimigos do Islã,
Então eles falam a expansão explosiva da religião deles durante o século VIII esmoreceu, né, para uma memória distante de grandeza. E aí depois da queda de Jerusalém, muitos líderes religiosos como os Qadi, Abu Sa'ad al-Harawi, tentaram convencer o califa Abbaside a montar uma jihad contra os Franj, né, os francos, que era o termo usado. Não até 2 décadas depois, porém, o sultão turco apontou uma figura militar proeminente, um atabeg chamado Zeng, para lidar com os Franj, com os francos. O Zeng, se eu não me engano, era superior do Saladino, ele morre, Saladino assume. E aí, cara, ó, você tem o Domo da Rocha em Jerusalém, uma pinha, né? Como é um livro muito curto, ele é muito incompleto no cenário de campanha, mas dadas as limitações do tamanho do livro, o livro é muito bom. Olha, aqui tem uma história breve aqui, muito boa. Fala sobre o Zeng, um herói militar, e assim, você lê, você fica meio que do lado dos, que é esperado, né? Do lado dos islâmicos, porque é meio parecido com Israel e os palestinos, tá? É menos bizarro que Israel e os palestinos, porque Israel é completamente bizarro, né? Porque é obviamente por dinheiro, por conquista, e usando os coitados judeus de verdade e a religião judaica como pretexto. E aqui é mais uma loucura mesmo, não tem tanta coisa assim que eu acho que é política econômica, pode até ter, mas é mais loucura religiosa também, tá? Mas o negócio é doido aqui. Olha, fala, né, como que estava o avanço dos árabes. Ó, intelectualmente, os cientistas árabes do século XI passavam de longe a erudição dos filósofos, dos pensantes, né, do Ocidente, né? Eles falam aqui. Os árabes traduziram os grandes trabalhos dos gregos e construíram o seu lendário corpo de sabedoria. Então, matemáticos árabes inventaram a álgebra, mediram o diâmetro da Terra de maneira acurada, determinaram a duração exata do ano muito antes do que a Europa Ocidental chegou nesses feitos. Árabes alquimistas procuravam pela chave de transformar metais básicos em ouro, enquanto bruxas ocidentais misturavam ervas medicinais em caldeirões. É muito interessante. Já falei isso, é muito interessante. Entra em cultura árabe aqui. E aí fala dos famosos Assassins, que tem a música do Grave Digger, né? Fanatic Assassins. Aí fala tudo sobre o carinha lá. Qual que era o nome do cara? É o Hassan. Depois procurem. Ele teve uma visão e tal. Ele que cria os assassinos, né? Esse termo surgiu desses caras que consumiam haxixe, né? Eles ficaram doidão para cumprir com a promessa de ir pro paraíso com as virgens, e mel, etc. Se matando por Maomé, né? Por Allah. Aí tem os personagens, né? Olha que Fulcrum of Characters. Fala de raça e sexo, é claro, porque isso aqui é um mundo real. Então, se você quer fazer a sua guerreira seminua com uma espada de 2 mãos, não vai encaixar, né? Não vai encaixar com o cenário. Olha aqui o que eu falei, eles separam em 3 tipos de regras, né? Aqui embaixo, aqui, ó,
Historical, Legendary, Fantasy. Eu ia mestrar acho que no Historical, que é bem cruel. Assim, ainda tem as regras malucas de AD&D, então um guerreiro experiente ele vai fatiar os outros de qualquer jeito, tá? Se chegar nisso. Como não tem magia clerical, não tem nada, seus personagens bem capazes de morrer no primeiro combate, e você tem que fazer outro, porque não tem magia, você tá frito, né? Como é que você vai se curar? Você vai ficar não sei quantas semanas se sair vivo no combate, num hospital podre dos cruzados, que se bobear, assim, mas se for cruel, quiser implementar as regras para gangrena e tal, vão arrancar sua perna com machado, você vai morrer. Aqui não tem essas regras, então ainda tem alguma chance de sair vivo, mas enfim. Ó, o Wizard mago, você nem pode fazer mago. Para você ter uma ideia, as regras legendárias e fantasy, elas ainda são muito restritas, tá? Elas não são um cenário de campanha padrão, que você tem lá o Elminster nível 30 atacando bola de fogo sem parar. Aqui só os personagens do mestre, o NPC, ó, Dungeon Master ali, Wizard, especialista. O jogador nem pode ser Wizard, nem nas regras fantasiosas. Mas é claro, como sempre aberto, o mestre decide, você pode deixar, né? Mas é muito interessante, ó. Você não pode dizer nem Ranger aqui, né? Na histórico. Psionicist. Tchan, bloqueado, nada de Professor Xavier na era medieval, completamente proibido. O bardo sem chance, na fantasy é permitido. É que bardo, assim, muito fora do negócio. Então vai ter o básico, né? Um priest, todos vai ter. Rogue, todos vai ter. Ladrão tem na humanidade desde nunca, desde sempre. Guerreiro também, né? Que são os básicos. Fighter. Então tudo isso é permitido. Aí tem todo o racismo, o medo, né? Elfos roubam crianças, anões e gnomos vivem embaixo de pontes e devoram, que é tudo que era a sociedade, era assim, né? Você aparece com um elfo, você tá frito. Xenofóbica, sexista, né? O que eles falam aqui. Mesmo assim você consegue jogar com algumas coisas, tá? Olha lá, female rogue may choose between bandit, spy or merchant. As a wizard, a woman may be either a sorcerer or witch, shire. Então esse livro também vai precisar, se você não tiver o livro, você tem que improvisar de outro jeito, eles dão umas dicas, mas você vai precisar de um livro de um cenário de campanha que foi criado e vinculado ao Forgotten Realms, que é de cultura árabe. Então tem The Book of Shire, que você teria que usar, né? Zakara, tá? The Land of Fate é outro cenário de Forgotten Realms, que é outro cenário, foi vinculado, assim como Oriental Adventures, que saiu primeiro no básico, ele é vinculado ao Forgotten Realms depois, como Karatur, né? Tem a parte oriental ali. Esse cenário seria árabe, bem fantasioso, ele tem regras, tem monstros e ele é muito indicado porque você está no Oriente Médio. Então, como o livro é muito pequeno, ele vai indicar o outro livro para usar. O ideal é você já ter Zakara e aí cair aqui no Crusades usando Zakara. O legal é que você pode pegar esse daqui e meio dar sei lá, focar na Europa se quiser, né? Mas teria que rolar uma aventura muito diferente. Então aqui tem os kits permitidos e eles têm os kits próprios aqui. A boa parte vem do Zakara, mas eles criaram os próprios, né? Então kits são tipo especializações, né? Eu não expliquei muito bem que classe é praticamente a profissão do personagem que ele é. Então um guerreiro, ele treinou para fazer guerra, para ser um guarda, etc, né? E aí você tem kits, né? Então especializações, por exemplo, um sacerdote, ele pode ser um sacerdote nobre da nobreza, ele pode ser um pacifista, e aí tá a religião, Muslim e Christian, né? É um C ali, um CM. Pode ser um peasant, um escolar, um moralista, um hakma, um mystic, um warrior priest. O guerreiro pode ser um cavalier, né? Um myrmidon seria, eles vão descrever cada um. Um myrmidon seria um mercenário, provavelmente um genovese ali da região da Itália, foi para os cruzados contratado.
poderia ser um Noble Warrior, um Peasant Hero. Tem uma cruzada que eles citam que levaram criança, Peasant, todo mundo morreu massacrado. Tem várias bizarrices, cara, esse livro é muito bom. Um Desert Rider, que aí seria um Muslim, Mameluco, Monastic Warrior. E aí eles colocam a fonte, né, aqui já, ó, Source, Complete Priest Handbook, Arabian Adventures, que é o que eu acabei de falar do Zakara, que é o AA, e outros livros, né, eles depois também descrevem quais. Então aqui você tem, aí tem o dinheiro, eles fazem uma aproximação para prata em AD&D, né? A maioria das moedas era tudo parecido com prata, né? Então eles colocam aqui as moedas, assim, para você poder usar as reais mais próximas, as armaduras que tinham, né? Então aqui é o que está banido, por exemplo, Full Plate não existia ainda, que seria aquela armadura famosa, né? Que é muito mais perto da Renascença do que da Era Medieval em si, já está no fim. Ela depois inventou a pistola, ela fica inútil. Não existia na época, a chainmail era melhor, a cota de malha. Os pobres dos islâmicos não conseguiam ultrapassar a armadura, né, da chainmail. Isso é meio difícil de reproduzir nas regras, porque a chainmail não é uma armadura fantástica. Então um cara tem um ataque 20, um soldado normal contra um cara de chainmail escudo, CA4, se o cara não tiver uma destreza muito alta, ele tem uma chance razoável ainda de passar a armadura do cara. Mas assim, se você for contar os feitos históricos dos cruzados, basicamente é por causa da armadura. Eles venceram uma horda gigantesca, é por causa da armadura que eles tinham. Eles derretiam por dentro, às vezes desmaiavam, né, porque o calor é muito grande, mas boa parte do sucesso militar é por causa das armaduras que eles tinham e os islâmicos não tinham. Línguas, né, então em AD&D normalmente você tem a Common Language, você não precisa se preocupar muito com isso, mas aqui você tem, o principal era o francês, né, a língua latina, a grega, a árabe, e aí você tem as outras linguagens, eles colocam bem armênio, italiano, turco, né, então é um negócio muito legal. Olha aqui, nomes, cara, nome é muito importante, né, para você ter uma noção de nome. Olha aqui, aí você tem, aqui chega nos kits, os kits de sacerdote. Então você tem sacerdote, eles descrevem boa coisa, já está em outros livros, tá? Então eles colocam uma descrição a mais, mas a boa parte das regras está em outro livro. Um ou outro kit vai estar a descrição completa aqui, tá? Pode ser um pouco decepcionante para o cara mais overpower que queria muitos bônus de ataque, mas não é essa a vibe do livro, né? A vibe do livro é mais histórica, então você não vai ter nada overpower aqui, olha só, eu ganho mais 3 contra islâmicos e tal, no ataque, não vai ter nada disso. Então aqui, ó, a descrição dos kits de guerreiros, vai ter cavaleiro, ó, o Mimidon aqui, então boa parte está descrito, né? E as regras estão em outro livro. Os Askar, Faris, os Mamelucos. Ó, aqui você tem um kit, né, que é descrito. O Mameluco é desse livro aqui. Então tem os requisitos em atributos, né, as regras, as armas, e aí os itens mágicos é de acordo com a regra que você escolheu lá atrás, né, o que eles vão falar. Ó, o Holy Slayer são os assassinos. Eu acho que eles colocam só para NPC. Olha lá, Only Cheat, Muslim, can belong. Because assassins represent a negative destructive force, the DM should strongly consider limiting the role of assassin to NPCs in the campaign. Mas o mestre sempre decide, né? E os jogadores, se quiser fazer uma campanha só de assassinos árabes ou islâmicos, você pode fazer. Seria meio louca essa campanha, né? Você vai se matar no primeiro negócio. Tudo bem que não tinha homem-bomba, mas se o cara mandasse você se matar, você tinha que se matar.
Aí os kits de mago, né, que é só para NPC. Ó, como eu disse, a arte tá legal porque vai ter coisa tipo imagem de Cristo que você não vai ver em nenhum livro, claro. Então é interessante, né? Você não vai ver isso em nenhum outro livro de D&D. Isso aqui já era da época que tinha acabado a perseguição dos religiosos malucos em cima de Dungeons and Dragons lá nos Estados Unidos. Nem por isso vai ter algum demônio aqui, né? Ainda tava na vibe de segunda edição, que os demônios são Tanari, ou Batezo, ou Yugulote, as 3 raças de demônios, devils, etc. Ó, tem os símbolozinhos, é bem imersivo, cara. Aqui você tem um mapa de um forte. Olha assim. O mapa político, né, que é aquele mapa lá, é uma versão reduzida, mas tem a borda dos estados dos cruzados, né? Então o rei leproso, acho que era dessa época, ainda segurava Jerusalém, né? E depois disso eu vi o filme Crusaders, eu fui ligando os fatos, embora meio forçado, né? O Crusaders com o Legolas lá de Crusader. Ainda assim ainda foi legal porque eu fui ligando os personagens que apareciam aqui e lá, né? Aí tem a sociedade, como é que tava lá, né? Como que estavam os cruzados no meio cercados por islâmicos lá no meio do Oriente Médio. Como que eram esses reinos cristãos lá no meio. Olha só, os desenhos são bem legais. Olha só, tem esse timeline, ele é bem limitado, né? Essa cronologia, mas ajuda bastante, cara. É difícil achar cronologias em livro de história, por exemplo. Meu irmão sofreu lá para fazer a cronologia do mundo inteiro que ele montou, demorou muito. É difícil de achar. Esse daqui é um serviço legal, um apanhado legal. É um timeline curto aqui, ó, de 1098 a 1187. É mais focado, se não me engano, na terceira cruzada, tá? O Zeng aqui, ó, não, ó, tem a primeira, a segunda cruzada, é mais focado na segunda cruzada. O Baldwin, em Ascalon, ó, o Saladin vem depois, né? Aqui, Salah ad-Din. E aí eles colocam as lendas que ele tinha tipo uma espada cortante, que é uma espada mágica de D&D, né? Que era muito afiada, não sei o que. Tem o aço de Damasco, né? É bem legal essas coisas aqui. Assim, é difícil de ter um impacto grande, por exemplo, usar aço de Damasco dentro da D&D, mas se não tem muito item mágico e tal, é uma diferença de mais 1 no ataque, por exemplo, com o aço de Damasco seria até que impactante, dependendo do personagem, né? Aqui. Esse desenho tá feio e tal, né? Mas ele é ainda assim interessante. Aí ele entra aqui no capítulo 6 em magia, monstros, e ele fala, não tem dragão, cara, dragão para os árabes, para os islâmicos, é o dragãozinho que São Jorge matou, muito pequenininho, né? Então você tem que, sei lá, botar um basilisco, eles colocam aqui algumas coisas, mesmo que for fantasioso, os caras falam, não vai ter dragão. Não tem nada histórico de um dragão desse tamanho, de desenho dragão soprando fogo e tal. Aí eles têm as regras para as magias funcionarem mesmo no negócio, então você orando muito, talvez um anjo te ajude, né? Uma chance pequena das magias funcionar, as magias mais poderosas de clérigo ressuscitar e tal. Cara, tira o chapéu, tira o cavalinho da chuva, limitam, né, as magias de cura. Então, ainda assim eles permitem, se você for ver que a maior parte do dano, né, GURPS fala muito isso, a maior parte do dano em combate é do choque. Então se você vai na guerra, mesmo se você vai estancar um soldado, que ferimento a bala é muito mais difícil, né, muito mais perigoso, mas quando não é um ferimento assim que arranca um membro, que também dá para salvar, né, dependendo, a maior parte do dano que é quantificado no sistema, ele é causado por choque, né? Então não é muito tão forçado assim
você tem um sacerdote lá colocando a mão em cima, orando e tal, usando umas bandagens enquanto ora, né? E aí no Historical Setting, ó, Healing Spells, 1d4 Hit Points. Então ainda tem magia de cura, assim, não lembrava dessa parte, tem mais chance de sobreviver. Então tem a parte que eles falam do santo que vê, anjo invisível, né? Tem muita coisa aqui. Olha só, tá o que não dá para usar de jeito nenhum. Então você tem flechadas de Melf, esse tipo de coisa, tá vetado. Até para os NPCs, então você não vai achar um mago tacando chuva de meteoros na sua cabeça no meio das cruzadas. E eles focam nos Jinn, né? Porque no Oriente Médio os monstros que você deveria encontrar estão nessa vibe aí. E como era, né, era islâmico, Alá e tal, eles estão mais para demônios, espíritos ruins, do que essa coisa mais aberta do AD&D. Aí você vai ter as relíquias e eles vão falar, né? Tinha muita mentira, coisa falsa, vendedor de relíquia que é falsa, mas você poderia usar Aí vem os contos, que também é importante, assim, é muito interessante, mas é limitado, né, cara, porque é um período muito abrangente. Aí você tem aqui o mapa de novo, esse daqui, ó, tem Germany ali. Esse daqui é um mapa mais para você ter uma ideia, então dá para deslocar um pouco a campanha, é legal, se você precisar você consegue ainda deslocar um pouco a campanha, com o básico, né, depois teria que pesquisar. Com a internet você tem muito mais chance de ter uma campanha bem detalhada, mesmo que você quiser sair de lá, né? Olha só, esse daqui tem praticamente curva de nível, né? Quase isso, então os mapas são muito mais realistas do que os mapas mais fantasiosos dos outros cenários de campanha. Aqui um cavalo com armadura. E aí você tem o capítulo de ideias de aventura, então que também são muito úteis, né? Porque são situações bem plausíveis de que você conseguiria ter aventuras. Um desenho bem legal. Então tem muita dica de aventura aqui. E aí você chega no glossário, que é importante, né, cara? Aqui acho que é mais até do que a D&D normalmente. Então, ó, imã, por exemplo, né? Livro e tal. Eu usei isso pro meus paladinos de Birthright, né? Eu usei, acho que o termo imã. Or animals leads the prayers in a mosque. É um líder, na verdade. Tá bom, não estou errado. E aí a bibliografia, né? Então você tem bibliografia árabe mesmo, aqui, ou turca, né? Mas enfim, do islamismo. E aí muita coisa de... Olha só, o Song of Roland está aqui, ó. E eu imagino que não seja tão difícil achar isso na internet. Aí vai ter filme, né? E outras fontes. E aí acaba o livro. Ele é um livro bem breve. Esse é um mapa, né? Digitalizado. É um livro bem breve, mas enfim, eu recomendo tentar uma campanha, cara. Quem tentou essa campanha, quiser comentar aqui umas histórias, é sempre legal ouvir umas histórias. Eu imagino que dá para ser bem divertido, tá? É que quando você tem uma pluralidade enorme, um leque de opções gigantescas de jogar, você acaba ficando por último, né? Você fala, não, por que eu vou jogar na Terra? Eu posso jogar em Atas, eu posso jogar em Faerun, cara, eu posso pegar uma lança do dragão, eu posso conhecer Leomund, e o Círculo dos Oito, aí você fica meio, né? Eu posso estar em Planescape, outro plano. Mas assim, eu tinha uma ideia, eu tenho uma campanha, minha campanha principal, que eu não vou escrever um livro tão cedo, né? Eu estou escrevendo secundário. Minha campanha principal, ela estava envolvendo as tabuletas da criação, e a ideia era que cedo ou tarde o pessoal ia acabar visitando a Terra por meio de magia ser mascarada, porque tem elfo, tem não sei o que, né, no grupo, e eles iam acabar pousando por aqui para pelo menos uma aventura, né? Então eu ia usar esse livro pelo menos parcialmente.
Mas uma campanha aqui deve ser mais legal até. Talvez até estipulando, a gente vai até nível tal, vai que fica divertido, quer ir mais longe. Mas é uma coisa que eu tinha curiosidade de jogar e ver se dava para ser divertido. Talvez até seja mais divertido você mestrar em GURPS isso daqui, que é muito mais realista. E aí você taca mana abaixo nas magias e não vai precisar nem ficar procurando regra não, daria também. Mas a D&D é legal que tem uma chance, pô, já pensou? Eu faço guerreiro que chega no nível 13, o cara vira uma lenda, velho, assim, dificilmente você vai morrer de gangrena, porque não tem essas regras, a não ser que comece queira partir para isso, você passa no save throw, teste de construção, mas tem a chance ainda, mas você fala, ih, você morreu, cara, de gangrena, né? Ih, seu ferimento infeccionou, faz um teste aí, com menos 8, e aí provavelmente você morre, mas enfim, já pensou nível 13 e aí você encara uns 200 islâmicos, ou você faz um islâmico no nível 13, você vai perfurar a armadura do maluco como se fosse, vai, achei a brecha, blá. Então, o cara ganha um título, começa a reinar, tem muitas possibilidades, né? Eu acho muito divertido. Enfim, esse acho que foi o primeiro, assim, de resenha de livro. Eu pretendo fazer mais alguns dos livros que eu tenho aqui, até o livro do meu irmão, né, que ele lançou, tá na Amazon, mas vai ficar aí para outros vídeos, que esse aqui já tá gigantesco, certo? E é isso.